Boa noite, meus amados irmãos, que a graça misericordiosa de Deus repouse sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos em saber que o Senhor tem trabalhado em nosso favor, em saber que Deus tem planejado de forma extraordinária tudo sobre os seus filhos, tudo para a melhoria, para a tranquilidade. Embora muitas vezes nós tenhamos que enfrentar as pelejas da vida e elas não são algo que estão longe de uma realidade do cristianismo, da vida de cada servo de Deus. Portanto, a palavra diz para nós, o Senhor Jesus declarando isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Isso é claro, é óbvio que ele estava nos alertando para todas as situações de vida, cada situação que iríamos passar, cada momento em que a humanidade seria colocada em circunstâncias, em situações, em momentos que essas aflições precisariam de nossa atenção. E o interessante disso é que nessa atenção as coisas iriam acontecer de forma gradual. Elas iriam acontecer de forma escalonada. Haveria uma escala de comportamento a partir daí em que o Senhor Jesus declara: no mundo tereis aflições, para nós podermos reagir a cada uma delas. E no mundo tereis aflições, ela arranca de nós, é uma frase que arranca de nós. O que você vai fazer sabendo que no mundo você passará por aflição? Que atitude você vai tomar? Que comportamento você vai ter? Jesus, ele diz: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E isso nos leva a perguntar para nós mesmos: por que nós estamos assim? Por que nós, em determinado momento, nos encontramos olhando para si, dizendo: por que eu estou reagindo assim? Por que o meu coração, por que a minha mente, por que o meu ser está reagindo dessa forma? Se isso já foi dito pelo Mestre, se o meu Senhor já havia declarado: você vai passar por isso, você vai enfrentar isso. E a resposta consoladora que ele nos dá é ele dizendo: tenham bom ânimo, porque eu venci. O Salmo 42, que é a reflexão que nós faremos nessa noite, fala justamente sobre a pergunta que nós fazemos para nós mesmos. E eu quero que você faça essa pergunta para você. Da mesma forma como eu fiz para mim quando estava meditando nesse salmo. A pergunta ela é inquietante para nós, porque ela procura medir o nível de confiança, de credibilidade que você tem dado à situação de sua vida sendo amparado por Deus. Em que nível você está acreditando que haverá uma ação de Deus? Em que proporção a sua fé tem sido trabalhada para confiar que haverá uma resposta positiva? Não podemos ser totalmente pessimistas, não podemos ser ingênuos e alimentarmos um otimismo exagerado. Não podemos ser loucos, esclerosados, não. Tem que haver um equilíbrio. Até que ponto podemos ver as coisas negativas? Até que ponto podemos
depositar a nossa confiança naquilo que está à nossa volta, que está ao nosso alcance e que nós temos que fazer, e até que ponto nós devemos nos lançar sobre a razão, sobre a espiritualidade, a confiança e deixar a mão de Deus agir. Até que ponto tudo isso precisa ser por nós equilibrado, né? Para que não possamos cair de um extremo ao outro. Exagerados demais até certo ponto ou omissos demais em outro. Então eu quero lhe convidar, meu amado irmão, a orarmos. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar constantemente. A Bíblia diz que nós temos que nos colocar demasiadamente na dependência de Deus em todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam. E o combustível substancial para tudo isso é a oração, o diálogo, a conversa. É estarmos falando com o Senhor. E eu quero lhe convidar a fazer isso neste momento, antes de meditarmos sobre esse salmo. Oremos. Eterno e maravilhoso Deus, nós acreditamos que é a Tua graça bondosa, é a Tua providência, é o Teu cuidado sobre nós. E todas essas coisas que chegam até nós, ó Deus, elas são de um nível da parte de Deus limitados, assim como o Senhor colocou termo em toda a sua criação. Pois o Senhor conhece os nossos limites. Não obstante aos sofrimentos, angústias e dores, sabemos também que o Senhor nos ampara, mas sabemos também que o Senhor diz para nós que devemos manter em nós um domínio próprio, um equilíbrio emocional, uma fé racional, uma fé espiritual, sim. Devemos agir, Pai, segundo a Tua soberana vontade, guiados e controlados por Ti, para que não possamos agir de forma tão escandalosa, de forma inescrupulosa, de forma grotesca, que venhamos causar tristeza ou algo pejorativo ao testemunho que devemos dar. Portanto, nos ajuda a manter um coração equilibrado segundo a Tua boa vontade, para que possamos testemunhar, glorificar o Teu nome e por meio de todas as coisas, por meio de tudo que está acontecendo, sejam elas boas ou más, sejam elas que nos dão uma perspectiva nesse momento ou que perspectivas futuras e a longo prazo se apresentem, que a nossa fé inabalável possa estar alicerçada no Senhor. E precisamos fazer a nossa parte de forma social, de forma do ponto de vista de sociedade, de pessoas de bem. Portanto, nos ajuda, Pai, como cristãos. Não nos deixa tomar atitudes impensadas, não nos deixa beirar o desequilíbrio, mas sustenta a Tua igreja, os Teus filhos, cada um de nós, nos ajuda, nos fortalece, nos dá essa serenidade, essa sobriedade que precisamos para agirmos, para glorificar o Teu nome. Como pessoas que mantêm uma índole, que mantêm uma capacidade, que mantêm, ó Deus, o Espírito de Deus agindo e conduzindo as nossas vidas em toda e qualquer situação. Nós te oramos nesse instante, oramos pela igreja na situação atual, oramos, ó Deus, pelos governantes, que o Senhor tenha misericórdia e a Tua mão, ó Pai, conduza todas as coisas. Oramos pelos filhos de Deus espalhados em todos os lugares deste mundo. Em Cristo Jesus, se conosco. Amém. Meus irmãos, vamos ao texto. No Salmo 42, o tema, o núcleo, ele começa a tratar da seguinte forma:
ao mestre do canto, um salmo didático dos filhos de Corá, que traz um tema interessante. A alma anela por Deus. A nossa alma, ela já foi dito que nós somos seres teorreferentes. O que isso significa? Nós temos uma referência divina, pois o livro de Gênesis, nos seus capítulos iniciais, quando o Senhor cria o homem, ele, na completude, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e ele sopra nas suas narinas, pois não havia espírito. Ou seja, a essência, a presença, o agir, o poder de Deus está em nós. Então, dentro de nós, em nossa mente, em nossa conjunção de discernir, na nossa capacidade de entender, o nosso entendimento cognitivo, os nossos sentimentos, a nossa moralidade, ela tem uma ação divina, pois Deus colocou isso dentro de nós. Por isso, o nosso ser anela por Deus, deseja a presença de Deus. E esse texto tem uma raiz muito interessante ligada a esse desejo. O que diz a palavra? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Olha só. Lembro-me destas coisas, dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde estás? E o versículo 11 vai finalizar dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, a Tua palavra ela é substancialmente gloriosa. A essência, a substância dessa inspiração divina, ela é essencial para as nossas vidas. Ela é, Senhor, suficiente para aplacar a angústia dentro do coração dos Teus filhos, dentro do nosso ser. As respostas, as convicções, todas elas, ó Pai, vêm pela inspiração do poder de Deus, nos Teus oráculos, na Tua palavra gloriosa. Por isso, ó Deus, os princípios que outrora foram vividos por homens, as lições, o aprendizado, tudo que eles viveram
e o Senhor, de forma divina, manteve escritos para chegar às nossas mãos. São lições e momentos gloriosos. Por isso aplica, por isso ensina-nos, por isso nos faz amar e viver essa palavra em obediência e submissão, em reverência e respeito a Ti. Em Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, uma alma que anela por Deus é uma alma que suplica, clama, grita, ela deseja essa presença de Deus, porque ela sabe que em Deus há uma esfera protetora. Existe um cuidado extraordinário de Deus. E o comparativo de que, como uma corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Da mesma forma que o animal, o ser, assim como aquele que está em meio a um deserto, ele precisa da água para o mantê-lo vivo. Ele precisa da água para nutrir, para deixar o seu corpo cheio de refrigério. A nossa alma precisa, suspira, grita, clama pelo Deus vivo. A nossa alma anseia pela presença de Deus. Recentemente tivemos um conflito muito grande entre a presença das igrejas, as pessoas estarem em comunhão, em contato, e nós sabemos que foi um dos assuntos mais comentados, porque o desejo das pessoas que adoram a Deus, que estão na igreja, é aproximarem-se, é saciar esse desejo que elas têm, é beber dessa água que é refrigério, é beber dessa água viva que mata a sede, uma sede que traz a resposta da angústia. Porque é uma sede de uma água que o homem não pode experimentar meramente porque ele vai chegar em um lago, uma fonte, uma cachoeira ou em um local, até mesmo a água da chuva. Não é a mesma água. Quando Jesus para à beira daquela fonte e aquela mulher que estava ali tirando a sua água para levar, Jesus pede água à mulher samaritana e o interessante é que ela diz: como pode você, sendo judeu, pedir água? E ele diz: você não sabe quem está lhe pedindo água. Ele, se você me conhecesse, olha, a água que eu posso te oferecer, ela vai muito mais além. A água que eu posso te oferecer, ela nunca para de jorrar. É uma água maravilhosa, refrigera a alma, cura, lava, purifica. Trazendo em uma explicação para aquilo que nós precisamos beber e ser saciado, é Cristo dizendo para nós, essa palavra, a presença dele, estar próximo dele, sentir o que ele pode nos oferecer por meio da sua palavra, que é como um alimento, é como água viva. Essa água
de uma fonte que nunca seca. Essa é a água extraordinária que nós suspiramos, que nós almejamos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É essa sede que talvez essa discussão não tenha entendido. Na hora da angústia, na hora de uma depressão, na hora de um pânico, na hora do pavor, na hora de qualquer situação horrível na vida de uma pessoa, é na presença de Deus que ela vai encontrar essa água viva para saciar a sede dela. É do convívio junto da igreja. É naquele ambiente de pessoas que professam a mesma fé, que confiam da mesma forma, que têm a mesma perspectiva e que se transformam em um elo, em uma corrente, que estão ligadas uns aos outros, que ele vai nos fazendo confiar. São elos que não se rompem, pois de mãos dadas, a igreja sustenta os seus fiéis. De mãos dadas, os cristãos continuam essa peregrinação. Por isso, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha a pergunta do salmista. Olha a pergunta de que é feita. A presença de Deus, ela é essencial na minha vida. Estar no lugar sagrado, estar no tabernáculo, no templo, estar na presença de Deus junto com os meus irmãos. É um momento em que gera na alma um êxtase e que sara, que cura, que encoraja, que fortalece, que abençoa, que motiva, que nos faz acreditar que é extremamente necessário nos congregar. Sermos ponte um para os outros, sermos colunas uns para os outros, sorrir, transmitir alegria, produzir essa alegria no coração do outro com palavras que motivam para uma positividade, mesmo sabendo que as coisas estão tão difíceis. É essa a perspectiva de uma alma que anela pela presença de Deus. É por isso que a igreja grita ardentemente: precisamos abrir as portas, precisamos estar abrasados como uma fogueira acesa, e ali as suas brasas próximas da outra, elas se aquecem, estão aquecendo esse momento espiritual na vida uns dos outros. Esse é o grito da igreja. O Senhor sabe de tudo isso e Ele está olhando por nós. O verso 3 diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. As lágrimas continuam rolando em nosso rosto dia e noite. As lágrimas servem de alimento para nos fazer enxergar que o Senhor não nos desampara, porque o Senhor está conosco. Embora continuamente essa pergunta pelo mundo, pelos incrédulos, pelos ímpios, pelo inimigo de nossas almas, ela venha suscitar constantemente: teu Deus, onde estás? Não é interessante que esse texto foi escrito há muito tempo, mas o versículo 4 diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esses dias cessaram.
durante um certo tempo. Nós estamos vendo isso nessa geração. Mas no período dessa geração passada, também aconteceu o mesmo. E a pergunta inquietante que eu havia dito para os irmãos, que é como se o núcleo de toda essa conversa, é o desafio que nós fazemos para nós mesmos. Quando nós olhamos para Deus e começamos a perceber em que nível a minha confiança está em uma resposta de Deus. E a pergunta vem. A pergunta chega no versículo 5 e ela também está lá no versículo 11. A pergunta diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já fez essa pergunta para você? Por que te perturbas, minha alma? Por que você está abatido? Não existe alguém em teu favor? Não existe aquele que peleja por nós? Não existe aquele que iria dar as respostas? E ele não fez isso, dizendo: eu venci. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Tenha bom ânimo. E a resposta no mesmo verso continua: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. Espera em Deus. A grande resposta para essa pergunta do texto, que eu resumiria a essência dessa oração, desse canto, desse clamor, é: espera em Deus. Uma alma que anela, que deseja em Deus, ela precisa aprender a esperar em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o seu auxílio. Espera em Deus. Aguarda o tempo perfeito de Deus. O tempo do Senhor. Espera em Deus. Ele é a nossa rocha. A pergunta sempre vai aparecer. Na hora da morte, na hora de uma enfermidade, na hora de um conflito familiar, na hora de um problema de separação, na hora de um conflito com os filhos, na hora de um problema no trabalho, em casa, aonde quer que estejamos, seja uma pandemia, seja um tsunami, uma calamidade, uma tempestade, um furacão, todas as vezes que acontecer algo que parece que vai fazer um reboliço na sua vida, todas as vezes que acontecer algo semelhante a algo que você possa imaginar, eu não consigo dominar tudo isso, a pergunta vai ser suscitada para você: o teu Deus, onde estás? E essa pergunta sempre vai existir na caminhada dos cristãos. Essa pergunta sempre vai existir nas nossas vidas. O teu Deus, onde estás? Mas você anela por Deus. Você espera pelo Deus vivo. Você deseja, você tem sede do Deus vivo. E a resposta é: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. É essa a resposta da mensagem para os cristãos que desejam louvar a Deus, que querem ardentemente estar dentro do templo, da casa de Deus, junto com os irmãos. Ele diz: espera em Deus. Meu amado, o nosso coração precisa descansar, se deleitar, repousar na presença de Deus. Espera. Aquieta-te.
como declara o Salmo 46. Está vendo o mundo inteiro? Está vendo as guerras? Eu quebro o arco, despedaço a lança, queimo os carros no fogo. O mundo inteiro conhece o meu poder, a minha glória. O mundo inteiro sabe quem eu sou. É assim que Deus diz para nós: aquieta-te, saiba que eu sou Deus, espera em Deus. O Salmo 40 vai dizer: eu esperei confiantemente. É confiantemente que o Senhor nos desafia. É confiantemente que Deus quer que estejamos nele. Ainda que o mundo inteiro vire de ponta cabeça. Ainda que todas as extremidades do mundo ganhem proporções que nós não possamos entender o que tem acontecido. Ainda que as coisas fiquem fora do seu eixo, da normalidade, a injustiça humana, as ações do homem, as atitudes dos seres humanos nos deixem perplexos. É bem provável que Noé tenha se sentido dessa forma. Enquanto Deus mandava construir uma arca, a humanidade se tornava pior a cada dia. É bem provável também que Abraão tenha pensado: puxa, por que as pessoas não se arrependem? Será que Ló havia feito a obra de Deus a ponto de transmitir às pessoas o amor, a graça, para que elas entendessem que deveriam desejar a presença de Deus, evangelizando, fazendo a obra? Pelo contrário, o mundo inteiro amava o mal naquele momento. As pessoas desejavam realizar o que o seu coração injusto, seu coração corrupto, o seu coração ganancioso, o seu coração imoral, o seu coração cheio de pecado e imundícies. É isso que os seres humanos desejavam. E Deus agiu com uma atitude justa para com todos eles. Mas todas as coisas aconteceram no tempo de Deus. Então, espere em Deus e ainda o louvarei. Pergunte para você: por que estás abatida, minha alma? Por que não está confiando naquele que tem a resposta? Naquele que tem em suas mãos o poder, o domínio? Espera em Deus e ainda o louvarei. Amém? Que possamos repousar e descansar as nossas vidas, apresentando os nossos filhos, apresentando o nosso lar, apresentando todas as coisas, meus irmãos. Não esqueçam, a nossa alegria não se resume a isso aqui. A nossa alegria, a nossa felicidade não está nesse mundo. Não são as coisas desse mundo que nos alegram. Pátria Celestial é o nosso lugar. A Nova Jerusalém é o nosso lugar. Não precisamos andar desesperados por causa da decisão do Supremo, por causa das atitudes do presidente, por causa das atitudes do governador, por causa das atitudes do prefeito, do vereador. Nossa alegria, a nossa felicidade, ela repousa na Pátria Celestial. Somos peregrinos aqui e caminhamos para um lugar muito melhor, superior, aonde o Senhor está nos aguardando para estarmos juntos com Ele por toda a eternidade. Portanto, espera em Deus, confia, espera no Senhor. Oremos ao nosso Pai. Com gratidão nós oramos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos orienta a mantermos a nossa confiança
a nossa confiança diante das adversidades. Era muito difícil, nós acreditamos, essa mesma confiança enquanto Nero, o Império Romano, tocava fogo nos cristãos no meio da rua, invadiam os lares, despedaçavam as pessoas, levavam presos, alimentavam as feras com os cristãos e eles sorriam, se divertindo. Era muito difícil ficar calmos e acreditar que tudo ia terminar bem. Mas diz a tua palavra que quanto mais os cristãos sofriam, mais eles continuavam firmes, mais o nome de Deus era glorificado. Independente da situação, da perseguição, da angústia, a glória de Deus era exaltada. O nome de Deus era engrandecido. O Senhor era glorificado. E os teus filhos estavam jubilando na tua presença, Pai. Faz assim no coração da tua igreja neste momento. Mesmo em meio à perseguição, à aflição, à angústia, que o nosso coração possa desejar, Pai, estar jubiloso, exaltando a Ti, preocupado não com este mundo terreno aqui, Pai, preocupado não com o materialismo que está diante de nós, mas olhando para a glória celestial, para o engrandecimento do Teu nome e para a pátria, para a Nova Jerusalém, pois lá nós somos moradores eternos. Guarda-nos, protege, fortalece, cuida. Se a pergunta chegar até nós, e o teu Deus onde está? Nós podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. O meu Deus, meu auxílio, meu libertador, o Deus vivo, está conosco em todos os momentos, Pai. Abençoa os teus filhos nesta noite. Conforta os nossos corações, nos faz dormir o sono tranquilo e repousar seguro, Pai, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que a misericórdia do Senhor repouse sobre suas vidas, sobre seus lares. Fiquem na paz de Deus. Logo, logo estaremos juntos. Para a glória do Senhor. Deus está providenciando e trabalhando nisso. Amém. Fiquem na paz.